vai aprender conceitos que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Os conceitos principais, os primordiais de informática, os conceitos de hardware, software e periféricos. Dando continuidade, prestem atenção, o slide, informática básica. Introdução à informática. Mas o que é mesmo informática? A gente entra no curso de computação, vê o curso de computação, vê informática e às vezes a gente se pergunta o que é informática? Vou estudar informática, sim, mas o que vem a ser informática de fato? Informática é informação automática, isto é, o tratamento da informação de forma automática. O tratamento de informação é algo que a gente faz no nosso cotidiano em todos os momentos da nossa vida. Ao a gente imaginar dois números, 2 mais 2, a gente pega o dado e transforma em informação. 4, a gente é capaz de fazer o uso e o tratamento dessa informação. Certo? Então, aí, quando a gente diz 2 mais 2, 4, está acontecendo o tratamento da informação. O computador, quando vem a informação de forma automática, é porque é a informação de uso por meio de uma tecnologia digital, no caso, o nosso computador. Ele passa a informação de forma automática, ligeira e precisa. Ou seja, ele lhe passa a informação de forma visual, pela tela, de forma impressa. Você quer o resultado impresso, você tem ali a informação em forma física, ou seja, pelo meio impresso. Então, a informática, traduzindo, é o processo dessa informação de forma automática, como a gente fez o exemplo agora, na soma de dois números. A gente reconhece os dois números, soma na cabeça mentalmente e passa a informação. Essa informação pode ser vista pelo computador de forma bem mais rápida. Imaginemos que fosse um número mais complexo, o computador iria dar informação de forma bem mais rápida do que você ir ali no pé de caneta e papel para poder fazer a soma. Então, informática é isso, é o uso e o tratamento de informação de forma automática por meio do computador, como exemplo. Mas o que vem a ser o computador? A gente viu que o computador é uma forma tecnológica, é um aparelho tecnológico e que nos ajuda no auxílio e tratamento dessa informação. Mas, tecnologicamente falando, ao pé da letra, o que vem a ser o computador? O nome computador é dado a um dispositivo eletrônico, uma máquina, utilizada para auxiliar o homem na execução de tarefas que exigem rapidez e qualidade no tratamento de informações. Porém, ele não possui vontade própria, sendo necessário repassar de forma clara e completa as instruções de como deve ser feito o trabalho solicitado. Claro, os caras na informática somos nós. O computador faz exatamente o que nós passamos como instrução. E para que a gente venha obter a informação certa, a gente tem que passar de fato a instrução correta para o computador. Então, cabe a gente ter conhecimento, buscar conhecimento de como utilizar todas as ferramentas disponíveis no nosso computador. O objetivo da aula de hoje é justamente dar início a esse conhecimento desta máquina que tanto nos auxilia de forma profissional e pessoal. Aqui, gente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a fundo as partes do computador. O que vem, o que forma o computador? Que máquina é essa? Então, eu optei pelo vídeo porque vocês vão ter tanto a opção de ver como ouvir o que vem a ser o computador, as partes que compõem o nosso. Se você não é especialista em informática, provavelmente tem curiosidade em conhecer as partes básicas de um computador e como elas funcionam juntas. Os computadores são vendidos em diferentes tamanhos e formatos. Notebooks ou laptops são máquinas pequenas e leves que podem funcionar com bateria, por isso podem ser levados para qualquer lugar. Os computadores desktop são máquinas maiores, projetadas para serem usadas em mesas de trabalho. Um desktop típico é composto por um gabinete, um monitor, um teclado, um mouse e alto-falantes.
Vamos ver como essas partes funcionam em conjunto para ajudar você a realizar suas tarefas. O gabinete, ou unidade do sistema, é a parte principal. Ele contém o cérebro eletrônico do computador, que processa e envia informações para todas as outras partes. A maioria dos gabinetes é equipada com uma unidade de CD ou DVD, que permite a instalação de programas de software e a reprodução de músicas e filmes. O Windows toca automaticamente a maioria dos discos de CD ou DVD colocados na unidade. O monitor é semelhante a uma televisão e permite que você veja todos os programas, imagens e documentos contidos no computador. Os monitores vêm em tamanhos diferentes, mas todos fazem a mesma coisa. O mouse e o teclado possibilitam a manipulação do que é exibido no monitor. Com o mouse você pode clicar, selecionar e mover o que vê na tela. O teclado é usado para digitar informações. Se houver uma impressora, você pode fazer uma cópia impressa do que está sendo exibido no monitor, como esta imagem. Por fim, para ouvir sons do computador, é necessário ter alto-falantes. Com o alto-falante, você pode ouvir todos os sons emitidos pelo computador, desde avisos de chegada de e-mail até músicas do seu CD favorito. Todas as partes do computador funcionam em conjunto para que você obtenha o máximo do Windows. Então, gente, passado o momento do vídeo em que vocês puderam observar as partes que compõem, as partes básicas que compõem o nosso computador, agora é um momento de fixação de conhecimento, certo? A gente vai observar na atividade cada parte que compõe o computador, vai ser entregue a vocês, vão ter a folha impressa, e vocês vão nomear cada parte física do computador, certo? Aí, como a primeira imagem, nós temos a impressora, que é um complemento, é um dispositivo que completa o computador, através dela que a gente vai ter o dado impresso, ou seja, o dado de forma física. Em seguida, nós temos o mouse. Em seguida, nós temos o monitor, o teclado, o mousepad, o estabilizador e o gabinete, né? Que erroneamente muita gente chama de CPU, quando CPU é o dispositivo que está dentro do gabinete, ou seja, é o processador, o cérebro do computador. Então, é errado chamar, e sempre vão chamar, mas erroneamente, o gabinete de CPU. E aqui é o computador completo, certo? Mas o que vem a ser o computador? Qual a estrutura do computador? O que compõe o computador? O computador, no geral, ele é formado por hardware, por software e por peopleware. Ou seja, esse tripé é o que forma, de fato, o computador. Ele não funciona e não existiria, ou seja, não passaria de um objeto de enfeite, de um objeto de decoração, se não com esses três tripés, que é o hardware, software e o people, ou seja, eles não trabalham independente, um precisa diretamente do outro para funcionar. Hardware. O que é hardware? Hard vem de rígido, duro. Nós sabemos que hardware é uma palavra da língua inglesa, que significa hard, rígido, duro. E o L parte de algo, elemento mercadoria para algum uso, ou seja, é algo duro, concreto, ou seja, fisicamente palpável, que faz parte de algo, elemento para algum uso. Os hardwares é toda a parte física do computador, dispositivos, placas, cabos e fios, ou seja, quando ele diz toda a parte física, é de fato toda a parte palpável. Aí você pode me perguntar, sim, professora, mas o hardware é só o monitor, é o teclado, é o mouse? É, mas nesse grupo também estão as placas, os dispositivos, ou seja, tudo que a gente tem dentro do gabinete faz parte dos hardware. É algo palpável, eu posso ver, eu posso pegar, então aquilo ali é um hardware. Placas, dispositivos, placa-mãe,
monitor, o mouse e o teclado. Aí, gente, nós temos agora o exemplo do que a gente tem dentro do gabinete, não é? Nós temos a placa-mãe, que é o dispositivo que acolhe todos os outros dispositivos, por isso o nome placa-mãe, o processador, a memória RAM, a memória de acesso aleatório, aqui temos a memória cache, e ali nós temos a figura do HD, disco rígido, linha de disco. Isso aí, gente, é o que a gente tem dentro do gabinete, que a gente não vê, mas que estão ali ajudando o computador a funcionar. Os hardwares também são classificados como periféricos. E o que são periféricos? Periféricos é tudo que está ao redor do computador, ajudando ao mesmo a funcionar. O nome periféricos vem atribuído de periferia. Você vê que quando a gente diz assim, tal cidade, a periferia é tal, é justamente aquela parte que fica ali ao redor da cidade, ou seja, fica ali na parte periférica da cidade. Então, periféricos, todos os hardwares são classificados como periféricos, certo, gente? Não é porque é um periférico que deixa de ser um hardware, não é porque é um hardware que deixa de ser periférico. Os hardwares são divididos em periféricos. Classificados em periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos mistos. Aí, gente, alguns exemplos de periféricos de entrada. Nós temos o mouse, o teclado, o scanner e o microfone. Mas o que são os periféricos de entrada? Gente, periféricos de entrada são os hardwares que permitem a comunicação do usuário com a máquina, ou seja, eles têm o poder de passar informação através do usuário para a máquina. A gente faz isso com o mouse, a gente faz isso com o teclado, na digitação a gente está mandando informações para o computador, com o scanner, que você transmite a imagem escaneada para o computador, e através do microfone, o som, o áudio entra para o computador. Então é interessante você identificar o que é um periférico de entrada. Você vai observar se através desse hardware a informação está entrando para o computador. Por isso, periféricos de entrada. Periféricos de saída, em contrapartida aos periféricos de entrada, são os periféricos que transmitem a informação do computador para o usuário. Certo? Nós temos aí como exemplo o monitor, a impressora, a caixa de som, temos a plotadora, também conhecida como plotter, que é a impressora de grande porte, geralmente a gente vê gráficas, esse tipo de máquina, e o retroprojetor, também conhecido como data show. Todos eles têm o poder de enviar a informação do computador para o usuário. Tem aquela menção de que passam a informação do computador para o usuário. Certo? Agora nós temos a classificação dos periféricos mistos. Nós temos o drive de disquete, o HD, linha de disco, memória RAM. Nós temos a placa de rede, memória cache e o modem. E o que são os periféricos mistos? Nós vimos que periféricos de entrada são os periféricos que passam a informação do usuário para o computador, ou seja, a informação entra para o computador. Periféricos de saída são os periféricos que transmitem a informação do computador para o usuário. A informação sai, por isso, periféricos de saída. Os periféricos mistos são justamente os hardwares que possuem mão dupla. Ora é o periférico de entrada, ora ele é o periférico de saída. Para que o usuário identifique, ele vai ter que perceber o que o hardware está fazendo no momento, no dado momento. Certo? Todo periférico de armazenamento é um periférico misto, porque ora ele passa a informação para o usuário, ora ele passa a informação do computador, do usuário para o computador. Certo? Agora, dando por encerrado o assunto de hardware, que a gente viu, estou recapitulando, os hardwares é a parte física, é a parte palpável do computador, e que são classificados em periféricos. Periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos mistos. Nós agora vamos conhecer um dos três elementos que compõem o computador. O segundo, o software. O software refere-se ao conjunto de programas que são processados no computador. É uma das partes lógicas do sistema, justamente como peopleware. Exemplos de software são os editores de texto, os editores gráficos, as planilhas de cálculos e os jogos.
Tipos de software. Aí, softwares aplicativos. São programas planejados para fazer determinadas exigências que envolvam o processamento de dados. Esse é o maior conjunto dos softwares, composto por programas do tipo editores de texto, planilhas de cálculo e programas gerais de controle aplicados na indústria e no mercado. Então, assim como os hardwares, os softwares também têm sua classificação. Os softwares aplicativos, gente, é fácil de identificar, porque são softwares que a gente utiliza no dia a dia. Ou seja, são programas que nos auxiliam em tarefas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, o editor de texto, o Word, o VROffice, o Write, também é um editor de texto. Então, ele é um software aplicativo. Os browsers, que é o Mozilla, o Chrome, também são um software aplicativo. MSN, Orkut, Facebook, todos são um software aplicativo. Ou seja, estão ali para que o usuário use de alguma forma de benefício para o usuário, para algum auxílio, certo? Nós temos os softwares básicos, são programas específicos que se relacionam com o hardware do computador, controlam dispositivos de entrada e saída e a CPU. São mais comumente encontrados na forma de sistemas operacionais. Exemplos: Windows XP, Linux para micro e compiladores de linguagem de programação. Ou seja, os softwares básicos são os softwares, os programas que auxiliam o computador a funcionar. Também estão nessa classificação o antivírus, certos computadores, compiladores de arquivos, todos eles estão classificados como softwares básicos. De alguma forma, ajudam no desempenho da máquina, ajudam no desempenho do computador. Os sistemas operacionais são programas que controlam os computadores, coordenam o hardware e suas tarefas, gerenciam a utilização dos diversos dispositivos e sistemas computacional, como impressoras, acionadores de disco, monitores, etc. Os sistemas operacionais, além de fazer o interfaceamento entre o hardware e os programas, fazem também a conexão lógica entre o homem e a máquina. Ou seja, o sistema operacional, ele é o responsável pelo funcionamento do computador. Sem ele, não há computador. Ele é quem faz todos os periféricos, todos os hardwares funcionar. A partir dele é que o computador, de fato, funciona. Aí nós temos o Windows, o Linux, como exemplos de sistemas operacionais. Aí nós temos o exemplo do pacote Office, certo? Da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. Vamos agora fechar o nosso tripé do computador, do que vem a ser formar o computador. Nós temos hardware, software, vamos ver o nosso terceiro e último conceito, os peopleware. Entende-se por peopleware o conjunto de pessoas dedicadas a todo o sistema computacional. Forma o conjunto de recursos humanos deste sistema e envolve, entre outros, usuários, analistas, programadores e desenvolvedores. Ou seja, são classificados como peopleware todas as pessoas que têm contato com o computador, ou seja, que executam atividades no computador. É eu, é você, é um analista de sistema que usa o computador de forma profissional, é quem usa o computador somente para entrar no MSN, somente para entrar no Orkut, teve contato com a máquina, sabe operá-la, então é classificado como um peopleware. Peopleware vem do inglês pessoas que fazem parte de algo. Então, são pessoas que fazem parte do mundo da computação, certo? Bem, gente, nossa aula termina aqui. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa que venha acrescentar no desenvolvimento do nosso conhecimento nesta aula será bem-vinda e será aberta à discussão. Qualquer coisa, entre em contato comigo por e-mail e a gente tirar a dúvida de cada um de vocês. Obrigada e até a próxima.